Então, nós que estamos vivos, se Jesus vier na nossa geração, nós não experimentaremos nenhuma das mortes, mas todos aqueles santos, como a minha mãe, que já morreu, ela experimentou a primeira morte, mas ela não experimentará a segunda morte. Glória a Deus! Jesus Cristo livrou-nos da segunda morte, porém, da primeira não nos livrou. Daí que ainda continuamos sepultando pessoas. E a morte é sempre um sofrimento muito grande. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrermos. Por isso é que é tão ruim ficarmos sem os nossos entes queridos. Apesar de que hoje o esfriamento está tão grande, irmãos, que lá nos velórios parece mais banquete. É impressionante, irmãos. Não dá para você levar uma palavra de, invoca o Senhor no dia da angústia para alguns, porque eles estão fazendo festa. Mas quem ama de verdade, sofre com a perda, porque nós não fomos feitos para a separação. Então, Deus afirma ali, agora no capítulo 18, versículo 32 de Ezequiel, Deus falando, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Dei-vos e vivei. Ora, quando Deus determina que a alma que pecar morrerá, é uma determinação eterna, porém, Deus nos deu escape. E o escape são os sacrifícios do Antigo Testamento, como figuras do verdadeiro que é Jesus Cristo. Nós nem vamos falar do Antigo Testamento, porque já temos o verdadeiro. Jesus Cristo se fez o Cordeiro de Deus, morreu no nosso lugar, ressuscitou para nos dar a vida eterna. E quem crê em Jesus Cristo, portanto, se arrepende dos seus pecados, vive no sentido da eternidade, ainda que morre no corpo, porque Jesus Cristo não veio para nos livrar da morte que o Adão trouxe para nós. O Adão continua presente para nós lembrarmos que o que Adão fez foi gravíssimo. Um único pecado foi suficiente para atingir toda a humanidade. Imagine se Deus colocasse todos os meus pecados, o que aconteceria? Então olha a abundância da graça que Jesus Cristo nos trouxe ao morrer e ressuscitar. Nos livra, me livra e te livra da morte eterna. Por quê? Porque Deus tem prazer na vida e não na morte. Mas então por que Deus deixa as pessoas morrerem? Porque nós não somos robôs. Só por isso. Nós somos seres inteligentes. E Deus fala, olha, se você pecar, você vai morrer. Mas hoje tem um escape. O escape é a morte do meu filho. O escape é a ressurreição do meu filho. Mas você precisa crer e se arrepender da tua vida miserável. E se arrepender não significa eu me arrependo. Significa mudança de vida. Significa produzir frutos dignos de arrependimento. Significa obediência à verdade de Deus, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele manda em mim. Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Parem de me encher as paciências me chamando de Senhor. Me chamem logo de inimigo, porque vocês são meus inimigos, vocês não me obedecem. Então, quem é que Jesus salva? Aqueles que realmente se arrependem das suas loucuras e se esforçam para obedecer a palavra de Deus. Amém? Agora nós precisamos entender, irmãos, um fato muito claro. Pela lei, meus irmãos, e na lei, eu já estou morto. E se eu já estou morto, eu já estou condenado eternamente. Não é só morte física. Não. A alma que pecar, essa morrerá, tem a ver com pecado, tem a ver com morte física, separação do corpo e da alma, e tem a ver com morte eterna, lançamento no lago de fogo e enxofre. A lei, quando diz que a alma que pecar morrerá, e que Ezequiel depois vai reiterar aqui, ela não está falando de corpo apenas, ela está falando de eternidade. Então, não tenho prazer na morte, diz o Senhor, arrependei-vos. Escuta de novo, na lei e pela lei estamos mortos, separados de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Se eu não entender este fato, eu banalizo a morte de Jesus Cristo como algo não relevante.
Meus amados irmãos, eu era um católico seminarista, estudando para padre, e eu era um homem sincero. E nós tínhamos lá no seminário, na Várzea Paulista, que era um noviciado, nós tínhamos uma cruz de madeira muito bonita, artística, e não tinha o Cristo morto lá, mas a cruz estava lá. Muitas vezes, irmãos, lembro como se fosse hoje, eu ali rezando e tal, e pensava, mas do que Jesus Cristo vai me salvar? E eu já conhecia o versículo de João 8,36 e dizia, Jesus Cristo vai me libertar do quê? Irmãos, eu era sincero, e eu não via. Não via. Falava, não, eu sou um seminarista, eu sou um estudioso da palavra de Deus, eu vou ser padre, não tem o que Deus me livrar, não tem o que Deus me perdoar. Você percebe o que é a cegueira espiritual? Você percebe o que é estar morto? Eu estava morto. Eu era sincero, mas eu estava morto. Eu não sabia que eu estava morto. Eu estava morto. Quando Jesus Cristo me libertou, irmão, só a tradição que eu estava carregando, aquela tradição diabólica, era uma coisa horrorosa, era mega pesada. Fiquei queimando dias, queimei quase 3.000 livros ali, ó, onde eu morava. Era afeminado, era roupa afeminada, era tudo que você possa imaginar. Meu Deus, eu não via o quanto eu era escravo, porque eu estava morto. Ah, mas você não foi tão profundo assim nas profundezas de Satanás. Mas você estava morto do mesmo jeito, porque a tua natureza já nasceu morta. Um pecadinho só já é suficiente para te lançar no lago de fogo e enxofre. E se você não pecar nada, a tua natureza já está condenada, porque ela já está morta, você já nasce morto. Então, pela lei, meu irmão, você já nasce morto. É isso que nós precisamos entender. Porque o mundão está tão endiabrado que as pessoas tão endemoniadas acham que elas podem fazer o que elas querem, porque elas acham que elas são delas mesmas. Elas não são delas mesmas. Ninguém é de si mesmo. Nem Satanás é de si mesmo. Todos somos de Deus, porém, Satanás escolheu rebelião e, portanto, ele é inimigo de Deus. As pessoas que não creem em Deus foram criadas por Deus e são de Deus, porém, elas escolheram a morte, então elas são inimigas de Deus. E a ira de Deus não vai cair sobre elas. A ira de Deus já está sobre elas, só que Deus ainda não deixa se manifestar. Deus retém a ira, mas já está determinado. João 3,36. A ira de Deus permanece sobre eles, é só uma questão de tempo para a ira cair sobre eles. Quando eles morrerem no corpo, a ira de Deus cai sobre eles. Quando for o juízo, a ira de Deus cairá sobre o corpo, a alma e o espírito deles, e eles irão para o lago de fogo e enxofre. Isso já está determinado. Já está determinado, já está escrito. A alma que pecar, essa morrerá. Então, olha, pela lei, você já está condenado. Não tem escape. Não tem escape. Pela lei, você pega a lei, qualquer lei que você pegar lá do Antigo Testamento, especialmente Levítico e Deuteronômio, você está condenado, e eu também. Romanos 5, versículo 12 está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Esse todos inclui, diga o seu nome, Vilmar. Esse todos inclui o meu nome, diga o meu nome, Vilmar, você diz o seu. Todos. Ah, mas a Virgem Maria é imaculada, porque os mentirosos dizem isso, porque a Bíblia diz que ela pecou também. Entendeu? Os mentirosos dizem que a Virgem Maria é imaculada, porque é a conversa deles. Dizem que ela foi arrebatada e está lá assunta aos céus, intercedendo por nós. Conversa deles porque eles adulteram, eles mentem. Eles são traidores da palavra de Deus. Ela está no céu, é óbvio, mas ela está nos céus pela graça do Filho de Deus. Amém? Vai de novo, Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha só, e o pecado passou à morte, e assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ora, se todos pecaram, todos estão o quê? Estão mortos.